Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal GitHub Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Sinta-se à vontade, prepare aí sua xícara de café e vamos codar comigo. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, aqui tá o código da aula passada, tá? A gente aprendeu sobre um pouquinho sobre string, tá? Tem bastante coisa ainda pra gente abordar sobre string, tá? Mas a gente iniciou, tá? Inclusive, vamos comentar esse código para não sujar o nosso console, tá bom? Bacana. Pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai iniciar aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre objeto. Claro que objeto tem bastante coisa pra gente abordar daqui pra frente, tá? Por quê, pessoal? Em JavaScript, tudo que não é do tipo primitivo é objeto em JavaScript, tá? Então, por isso, muita coisa bacana pra abordar sobre objetos em JavaScript, tá bom? Então, vamos lá, tá? Objeto é tão importante, pessoal, tá? Ou seja, se você entende de objeto em JavaScript, então você entende JavaScript, tá bom? É simples assim. Claro que a gente vai aprofundando mais um pouquinho sobre o objeto até a gente chegar em um nível, tá? Onde a gente vai entender mesmo o objeto de fato, tá? Mas bacana, vamos lá. O que é objeto, pessoal? Vamos dar aqui uma prévia, tá? Primeiro eu vou colocar aqui objeto em JavaScript. Bacana, vamos lá. Então, vamos dar uma prévia aqui, tá, pessoal? Ou seja, os objetos JavaScript são uma das principais características da linguagem, tá bom? Ou seja, serve para vários propósitos diferentes. Algumas das principais utilidades dos objetos JavaScript são o armazenamento de dados, tá? Ou seja, os objetos podem ser usados para armazenar, organizar dados de vários tipos, tá? Como número, string, arrays e outros objetos, tá? Ou seja, isso o torna uma estrutura de dados poderosa e flexível. Os objetos podem ser também usados para modelar objetos e conceito do mundo real, tá? Ou seja, isso permite, tá, que a gente escreva código que seja fácil de entender e manter, tá bom? Mas vamos lá, como eu acabei de falar, tá? Só lembrando que tudo que não é do tipo primitivo em JavaScript é objeto, tá bom? Ou seja, a gente no decorrer do curso vai aprender bastante coisa sobre objeto, tá? Como eu falei. Mas vamos lá. Existem várias maneiras, tá, pessoal, da gente criar objetos em JavaScript. Uma da forma mais comum e mais utilizada, vamos dizer assim, tá? É usando a notação de chaves, tá? Chamada também de objeto literal. Tipo, como assim? Eu vou criar aqui, ó. Eu vou criar um objeto aqui, tá? Então a gente coloca a palavra reservada. Você pode usar let, const, tá? Menos var, esquece var, tá? Então const, let, mas vamos colocar aqui const, tá? Vamos colocar aqui, ó. Tá? Então vou colocar assim, ó, objeto vai receber. Então a gente sabe que em objeto, para a gente criar um objeto, a gente usa chaves. Para criar um array a gente usa assim, tá? Então objeto assim. Então foi o que eu fiz aqui, ó, const objeto vai receber, aí eu coloco aqui objeto, tá? Ou seja, que é chaves, tá bom? Então aqui eu dou um espacinho. Ou seja, eu acabei de criar aqui um objeto. Só que é um objeto que não tem nome, não tem nada, tá? Imagine que é algo sem nome, tá bom? Então imagine no mundo real, ó, no mundo real, um carro, ele tem as propriedades dele, tá? Então o carro é um objeto que tem as propriedades, tem roda, tem cor, tem motor, tá bom? Então isso são propriedades, tá? Então se tem algo no mundo real que não tem nome, não tem nada, então é um objeto sem nada, sem nome, tá? Então vamos trazer aqui para a programação, tá? Então eu acabei de criar um objeto, tá? Que não tem nada, então é um objeto que não tem valor algum. Mas vamos colocar propriedades nesse objeto. Como que a gente faz? Então a gente coloca aqui const objeto, é o nome do meu objeto, você pode colocar o nome que você quiser aqui, depois a gente vai trazer mais exemplo, que vai receber o sinal de atribuição aqui, tá? De igual, que vai receber o meu objeto, tá bom? Então a gente coloca aqui, ó, para exemplo aqui, eu vou colocar propriedade 1, tá? Então a gente faz assim, ó. Eu criei o meu objeto e aqui dentro eu coloco a minha propriedade, tá? Então, para mim criar uma propriedade, eu coloco o nome da propriedade, 2 pontos. E aqui, lembra que eu acabei de falar que em JavaScript, tá? Organizar dados de vários tipos, tá? Como número, string, array, tá? Então aqui eu posso colocar números, tá? Eu posso colocar também array, eu posso colocar string, qualquer tipo de dado aqui, tá? Então, bacana. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma propriedade, eu vou colocar aqui string, tá? E aqui eu vou colocar valor 1. Beleza. Então, agora sim eu tenho um objeto com uma propriedade e um valor, tá? Então, bacana. Então, eu tenho o meu objeto e a minha propriedade, tá? Então, bacana. Imagine que no carro seria o seguinte, ó. Imagine que, vamos fazer um exemplo aqui para o mundo real. Imagine que meu objeto é o carro, a minha propriedade, tá? A minha propriedade é a cor e o valor dessa cor
Um exemplo, eu poderia colocar verde, tá? Então o carro tem o objeto, que é o carro, tem a propriedade, a cor e a cor. Ou seja, o motor pode ser o motor também, o carro tem a propriedade motor, o motor pode ser 2.0, assim vai, tá? É o valor, bacana? Então é o seguinte, aqui eu criei uma propriedade, se eu quiser criar mais de uma propriedade, então eu coloco vírgula, e aqui eu coloco a próxima, cada vez que eu for colocando uma propriedade, eu vou colocando vírgula, tá? No final de cada propriedade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou copiar, tá? Então, para ficar mais fácil aqui. Então, eu tenho agora 3 propriedades. Propriedade 2 e propriedade 3. Com valor 1, valor 2 e valor 3, tá? Então, agora sim, eu tenho um objeto, tá? Onde esse meu objeto, ele tem 3 propriedades. Tá? Eu tenho a propriedade 1, que tem o valor 1, eu tenho a propriedade 2, que tem o valor 2, e eu tenho a propriedade 3, que tem o valor 3. Tá? Agora vem a pergunta, como que eu acesso cada propriedade do meu objeto? Tá? Então, aqui é o seguinte, existe várias maneiras, tá? Várias formas da gente conseguir acessar as propriedades de um objeto. Tá? Ou seja, a gente pode acessar a propriedade de um objeto usando a anotação de ponto. Assim, ó, como assim? Eu vou dar um console.log aqui. Então, para mim acessar a minha propriedade, então eu tenho que fazer o seguinte, eu pego o meu objeto aqui, ó, tá? O nome do meu objeto principal, tá? Então eu vou fazer o seguinte, objeto ponto a propriedade, tá? Então, ponto as propriedades. Eu vou acessar a propriedade 1, tá? Então, essa é uma das formas, tá? Então, eu vou, na verdade, eu vou imprimir aqui todas as minhas propriedades aqui, tá? Então aqui eu vou mudar para propriedade 2 e 3, tá? Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o meu objeto, quando eu quero acessar as propriedades, tá? Para mim acessar os valores das propriedades, então eu pego o meu objeto, ponto, a propriedade que vai exibir o meu valor. Então eu fiz aqui, ó, objeto, ponto, a propriedade 1. Na minha propriedade 1 tem o valor 1. Então esse resultado aqui, ó, valor 1, é o que vai ser imprimido na tela para mim. Então vamos lá, eu tenho imprimir meus 3 valores, 1, 2 e 3. Vamos ver? Então aqui, ó, se eu for aqui no meu console, eu tenho o meu valor 1, meu valor 2 e meu valor 3. Eu acabei de imprimir meus resultados aqui. Outra forma, tá? Claro que tem mais outras formas. Claro que eu vou abordar aqui apenas 2, tá? Que é usando ponto, essa aqui a gente acabou de ver, tá bom? E a gente também pode acessar também usando anotações de colchetes. Como assim? Eu posso acessar assim também, ó, console.log, eu vou pegar o meu objeto, tá? O meu objeto, ó, colchetes, tá? Então, para mim acessar usando anotações de colchete, eu pego o nome do meu objeto, tá? Que é aqui é o meu objeto principal aqui, ponto a propriedade. Só que em vez de ponto, eu uso colchetes. Dentro de colchetes, eu abro aspas, simples ou duplas, tá? Então, é uma string aqui. Agora aqui, eu coloco o nome da minha propriedade, tá bom? Então, olha a diferença, tá? Então, aqui eu usei ponto, objeto, ponto, a propriedade. E aqui eu estou acessando através das anotações de colchete. Objeto, abro colchetes. Dentro, abro aspas, simples ou duplas. E dentro eu coloco a minha propriedade, tá? Então, essa é uma forma também da gente acessar, tá? Então, eu vou até imprimir também aqui, ó. Dessa forma, beleza? Então, aqui tem 2... E aqui tem 3, tá? Então, isso aqui é as duas formas, uma das formas que a gente pode acessar, tá? Então, eu tenho o valor 1, 2 e 3, tá? Ou seja, aqui são usando colchetes. Agora, anotações de ponto, aqui usando ponto. Tem o valor 1, 2 e 3, tá? Então, essa é uma forma, as duas formas da gente acessar. Claro que tem outras formas, a gente pode usar template string, só que isso aí é mais avançado, tá? É mais pra frente, bacana? Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar um console.log para separar, tá? Aqui, ó. Eu vou dar um console.log. Aqui eu vou usar uma string normal. Então eu vou fazer isso aqui para separar os meus resultados que eu vou criar agora, tá? Então se eu fazer isso aqui, lá no meu console vai exibir para mim isso aí para separar meu código que eu vou colocar aqui abaixo, tá? Bacana. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Agora, lembra que eu falei que eu usando objetos... Tá? Como eu falei aqui que os objetos podem ser usados para modelar objetos e conceito do mundo real. Tá? Como assim? Vamos lá. Um exemplo de como a gente pode comparar um objeto em JavaScript com um objeto do mundo real seria o seguinte. Ó. Imagine que você está criando um aplicativo, certo? De gerenciamento de compras para uma loja de roupa.
No seu aplicativo, você tem um objeto JavaScript que representa uma camisa, tá? E esse objeto tem várias propriedades, como cor, tamanho, preço e nome. Ou seja, uma camisa, tá? Ela tem propriedades, certo? Ou seja, uma camisa, ela tem cor, tá? Ela tem nome, ela tem tamanho, e etc, tá? Então, isso é o mundo real. Como que a gente pode trazer aqui para a programação um objeto do mundo real, para programação? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar inglês, tá, pessoal? Vamos usar um pouquinho inglês aqui, tá? Então, eu vou usar que vai receber um objeto, tá? Então, aqui eu acabei de criar um objeto, só que esse objeto, camisa, ele não tem nada. Ele é um objeto sem propriedade, ele não tem nada ainda, tá? Vamos colocar propriedades nessa camisa. Então, a gente vai colocar um color, tá? Então, essa camisa tem uma propriedade color, tá? Então, aqui a cor é o quê? É string, certo? Então, beleza. Eu vou adicionar mais outra propriedade na minha camisa, que é o tamanho dela. Então, eu vou colocar size, tá? Então, 2 pontos. Aqui eu posso colocar em número, eu vou colocar em string, certo? Minha camisa também eu posso colocar um preço, tá? Porque ela tem que ter preço, uma camisa, né? Então, price, tá? Só lembrando que não é bom usar isso aqui, ó. Price, com C cedilha, tá? É price. Então, é assim, tá? Bacana. Preço é um número, certo? Beleza? Então eu já vou colocar aqui 25. Imagino que a minha camisa, o preço dela é 25, tá bom? E vou colocar também um name, tá? Eu vou colocar... tá, eu vou colocar aqui polo shirt, tá? Deixa eu dar um espacinho aqui, tá? Então, polo shirt, tá? Ou seja, camisa polo, tá bom? Ou seja, eu acabei de criar um objeto, tá bom? Que passei, certo? Propriedade. Só que minhas propriedades não tem valor, tá? Ou seja, ela tem uma cor, mas não tem valor. Então vamos colocar uma cor aqui. Eu vou colocar blue, imagina que minha camisa é azul, tá bom? E o meu tamanho eu vou colocar médio, tá? Então eu vou colocar medium, certo? Beleza, o número já é número, beleza? Ok, então agora eu tenho um objeto, tá? Camisa que tem 4 propriedades, que é a propriedade cor, tamanho, tá? Preço e nome, certo? Então, esse é o meu objeto, tá? Então, perceba que no mundo real, uma camisa tem essas propriedades, tá? A minha camisa tem cor, tem nome, tem preço, tem tamanho, certo? Ok, então como que eu acesso as propriedades do meu objeto camisa? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, console.log, é a mesma coisa que a gente fez agora há pouco, tá? Então, eu vou pegar o nome do meu objeto. Como é o nome do meu objeto? Shirt, camisa, ponto. Aí aqui tem as minhas propriedades, ó. Propriedade cor, tá? Eu vou acessar também aqui o meu tamanho, então console.log. Eu vou pegar o meu objeto, ponto, o tamanho, ponto size, tá? Beleza. Aqui eu vou pegar também um console.log. Eu vou pegar o meu objeto, certo? Shirt, ponto, price. Eu vou acessar também o nome da minha camisa, certo? Então, console.log, shirt, ponto name, tá? Então, se eu for ver isso aqui no meu console, eu tenho os meus valores das minhas propriedades, tá? Então, se eu for ver isso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, blue, medium, o tamanho, tá? O preço e o nome, certo? Eu posso acessar também da outra forma, tá? Assim como eu acessei da outra objeto aqui, tá? Então, como que eu faço? Eu posso acessar o seguinte, ó, console.log. Eu vou até duplicar os meus console aqui. Ok. Então, uma forma de eu acessar é o meu objeto. Aí, colchetes, color. Essa é uma forma de eu acessar, certo? Então, shirt. Sem falar que tem outras formas, tá, pessoal? Essa é uma das duas formas que a gente usa, tá? No dia a dia. Beleza? Eu tenho size. Ok. Eu vou pegar também ponto size, color. Eu vou pegar o meu price, tá? Então, shirt, price, string. Beleza, price. E tem o meu name, por último, tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Mesma coisa. Shirt, array, tá? E eu coloco o meu name, tá? Então, aqui eu tô acessando de duas formas, usando ponto, tá? Usando ponto, como eu tô usando anotações de colchetes, tá bom? Se a gente for ver isso aqui no meu console, eu tenho,
no meu console, eu tenho aqui, ó, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, porque aqui no console está imprimindo apenas os valores, certo? Blue, que é a minha cor, o tamanho, o preço e o nome, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Você pode fazer aqui, ó. A gente aprendeu sobre string, quem lembra? A gente aprendeu sobre string, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos apagar isso aqui, ó, usando ponto, tá? Aqui dentro do meu console, imagina como se fosse assim, ó. Console.log. Se você fazer assim, ó, colocar assim, ó, nome. O que você está fazendo? Você está imprimindo o nome, certo? Ó, eu vou vir no meu console, tá aqui, ó, nome. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Só que, o que é que acontece? Para ficar mais melhor. Aqui dentro ainda do colchete, antes do meu objeto, você coloca aspas 2 vezes, vírgula, tá? Para diferenciar aqui, tá? Aí você coloca, no caso é cor, né, que eu coloquei. Isso, é color. Então, color, 2 pontos, tá? Porque vai ficar mais fácil lá no console, tá? Pra gente saber quem é quem. Vírgula, você faz dessa forma aqui, tá? Então, aqui você coloca size. Tá querendo colocar português aqui. Ok. Aqui, você vai colocar o seguinte, ó. Price, 2 pontos. Aqui eu vou colocar name, certo? Então, eu posso colocar name. Tá? Então, se a gente for ver aqui, agora sim, a gente tem cada valor das propriedades com seus nomes, tá? Como string. Então, tá vendo aqui, ó? Cor, blue, color, blue. Size, medium. Price, 25. Name, polo, tá? Camisa polo, ou polo shirt, tá? Então, pessoal, vocês vê como objeto é incrível, tá? E aqui é só começo, tá, pessoal? Como eu falei, objeto tem bastante coisa, tá? Pra gente abordar aqui no decorrer do curso, tá? Isso aqui é só o início, tá bom, pessoal? Tem outras formas da gente criar objetos, tá? Essa aqui, eu tô trazendo aqui as formas mais comuns, tá? Mais usada no dia a dia, tá? Claro, que dependendo do contexto, tá? Da forma que você tá trabalhando, tá? Você pode trabalhar de várias formas, tá? Mas você aprendeu que o objeto aqui na programação, ele é como se fosse um objeto no mundo real, tá? Então, um exemplo, no mundo real, tudo, se você for prestar atenção, é objeto. O seu computador é um objeto, o seu carro é um objeto, a sua TV é um objeto, a sua caneta é um objeto, e todos esses objetos contêm propriedades, tá? O carro, como eu falei, o carro, ele é um objeto que tem propriedades como cor, um exemplo, vermelho, tem motor, um exemplo, 2.0, que seria o valor, né? Referenciando aqui para a programação, tá? Ele tem potência, tá? Vamos lá, a caneta. A caneta, ela é uma propriedade, ela tem cor, ela tem tamanho, tá bom? O computador é um objeto, ou seja, ele tem propriedades como teclado, outros hardware dele, certo? Então, isso é o básico, tá, pessoal? Isso aqui é o básico, tá? Aqui sobre o objeto, como eu falei, tem bastante coisa pra gente abordar, mas a gente trouxe aqui um exemplo, tá? Do mundo real, onde a gente pegou aqui uma camisa, criou um objeto, camisa, tá? Passou para ela as propriedades que existe em uma camisa no mundo real. Uma camisa no mundo real, ela tem cor, ela tem tamanho, ela tem preço e ela tem nome, tá? Então a camisa, ela é um objeto, certo? Beleza. Então na aula de hoje foi isso, tá, pessoal? A gente aprendeu, tá? Como criar objeto literal aqui, tá? Aprendeu como acessar as propriedades de um objeto, aprendeu como criar propriedades de um objeto e aprendeu também a criar o próprio objeto, e a gente aprendeu também como acessar de 2 maneiras, tá? Usando anotações de colchetes e usando ponto. Tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje foi isso, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Já deixa aquele like, tá, pessoal? Compartilhe o vídeo aí, tá? Com pessoas que tá querendo aprender, tá? Entrar no mundo da programação, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, tá? Deixa aí nos comentários, tá bom, pessoal? Que eu responderei cada um, tá bom? Então foi isso, tá? Na aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu!